resumão do que você falou. Só fala qual foi a palavra que você leu, não precisa ler ela de novo. E só faz um resumo de tudo que você falou para eu poder deixar essa salva. Porque depois as pessoas assistem também. E aí eu vou colocar aqui no textinho de novo, Filipenses 4:6. Aí você faz um catadão do que você estava passando pra gente aqui, por favor. Filipenses 4:6, eu estava falando. E referente à gratidão, né? A vida da gratidão, que a gente não tem nesses tempos difíceis e nós precisamos começar a enxergar Deus em pequenas coisas do dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, no cuidado com as pessoas. Eu falei um pouco de alguns pedidos meus de quando eu era pequena, que eu andava em São Paulo e eu via aqueles prédios grandes. Eu falava, mãe, eu queria muito trabalhar num um prédio bonito desse. E hoje eu trabalho num prédio bonito, não é a função que eu quero exercer para o resto da minha vida, mas eu tive a oportunidade de trabalhar naquele prédio bonito. E eu não tenho outra explicação a falar que Deus preparou aquilo para mim, para eu ter aquela experiência em si, né? Coisas do dia a dia que a gente não é grato, a gente não enxerga, a gente não consegue enxergar o quanto Deus faz em nossas vidas. E a gente só consegue enxergar as coisas ruins, né? Que vem acontecendo, as pessoas que a gente está perdendo, mas que tudo tem um porquê. Que Deus nos dá aquela situação, nos coloca naquela situação, porque nós somos capazes de enfrentar e mudar aquilo na nossa vida e acrescentar aquilo na nossa vida. E é porque a gente precisava ser fortalecido naquele momento. E infelizmente a gente vem perdendo muitas pessoas queridas, né? E a gente deixou de fazer algumas coisas que a gente deveria ter feito mais, né? Agradecido, falar do quanto que a gente ama as pessoas. Eu não consigo não deixar de citar a Dona Leda, agora que veio na minha mente, que eu era praticamente a filhinha dela também, né? Eu vivia na Nanda todo domingo, saía do ensaio, ia para casa da Nanda, almoçava lá. Dona Leda preparava sobremesa. Ela é uma pessoa demais, demais. E eu me lamento, e eu falei isso para Nanda, de não ter tido o contato que eu tinha antes. Eu sei que eu via na igreja, eu cumprimentava todo domingo, mas não é a mesma coisa. A gente tem um convívio com aquela pessoa que fez diferença na nossa vida, né? Cuidou muito bem de mim. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser grato e entender que tudo é no tempo de Deus e Ele vai fazer tudo no tempo dele e nunca no nosso tempo. A gente tem que aceitar isso. Que Ele vai preparar as coisas no momento certo, né? E ser grato. A gente precisa ser grato. Porque nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Pode falar. Amém. É engraçado que eu assisti o culto agora, o de hoje, e o pastor ele tem falado muito disso na igreja, sobre a gratidão, né? Não foi só no aniversário da igreja que ele falou sobre a gratidão. Muitas das últimas pregações que ele tem feito nos cultos, tá falando muito sobre gratidão. E eu acho que é muito válido a gente enfatizar que praticamente tudo que você falou hoje na live foi pegando assim pequenas partes das constantes pregações que o pastor tem trazido. Então, assim, de agradecer pelas pequenas coisas, de não desprezar os pequenos começos e de sempre ser grato por tudo. Se você acordou e não aconteceu nada de novo naquele dia, foi só a sua rotina de sempre, mas você acordou, você respirou, sua família está ali, está viva, está bem, você teve alimento aquele dia, você foi para o seu trabalho. Então, assim, só por isso, quer dizer, só por tudo isso, a gente já tem que agradecer, né? E esses exemplos que você deu de, por exemplo, de sentir vontade de comer alguma coisa, eu queria, para você ver como realmente Deus é Pai. Ele mima a gente, né? Então, assim, Muito. são coisinhas pequenininhas assim que ele proporciona. E será que essas pequenas coisinhas que ele com tanto amor proporcionou, a gente tem agradecido? Né? Ou você só vai agradecer se você ganhar na loteria, se
só vai agradecer se você tiver aquele emprego, você vai estar ganhando 20 mil reais. Assim, não, a gente tem que aprender a agradecer por essas pequenas coisas, porque às vezes nós não recebemos bênçãos maiores porque a gente ainda não está preparado para ser grato o suficiente quando Deus der algo grande, né? Exatamente. Então, a gente precisa preparar, sim, o nosso espiritual, o nosso psicológico para receber as grandes bênçãos. E se você não consegue agradecer as pequenas coisas tão visíveis que Deus dá diariamente para a gente, quem garante que você vai agradecer uma bênção grande? Ou até pode agradecer no dia seguinte já esqueceu completamente do que Deus Exatamente. fez, né, pela gente. Então, eu acho que o versículo que você leu, assim, para realmente não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade, ela tampa os nossos olhos até mesmo para enxergar estas coisas e ser gratos, né? Uhum. Então, vamos agradecer todos os dias por todas as pequenas bênçãos que Deus nos dá. Que, na verdade, sim, é pequena entre aspas, né? Porque você falou uma coisa que é verdade. A gente não merece. Então, cara, é grande. Tudo que a gente É receber muito. é grande porque nós não merecemos de verdade. E aí, ai, você é menina, então eu posso falar, né? Que linda! Tão linda, Donis. Obrigada por ter aceito o convite, por ter repetido a live toda, porque esse Instagram é uma bênção de Deus, tá? Vamos profetizar que é uma bênção para ele não boicotar mais a gente. Mas o Uhum. engraçado é que a gente vê Deus trabalhando até nisso, porque na primeira live ela tinha várias pessoas que ouviram tudo o que você falou, e a gente voltou nessa segunda e pessoas completamente diferentes entraram e ouviram a mesma coisa. É Então, verdade. assim, realmente até isso Deus prepara, né? Ele Prepara. tentou boicotar, mas ele não parou os planos de Deus para a gente nessa noite. Então, eu queria de coração agradecer você, que não seja a primeira e a última, né? Que seja a primeira de muitas outras, porque nós não temos planos nenhum de parar com essa série de devocional, porque tem sido uma grande bênção para todos nós e criar esse vínculo maior entre nós da dança e vocês do louvor, porque nós caminhamos juntos, né? Então, em É nome de verdade. Jesus, todos do louvor aqui, já estou profetizando para todo mundo ver, todos do louvor vão aceitar estar conosco aqui e vão ter essa experiência tão gostosa e tão simples que é poder falar um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Quer Amém. complementar mais alguma coisa? Ah, só que é muito bom mesmo por conta, eu acredito que da distância, né? Às vezes a gente fica um tempinho longe e aí a gente não sabe como que tá a vida da outra pessoa. E aí a gente vai, conversa mais um pouquinho, tira aquele tempo gostoso. É muito bom estar na presença de Deus e conversar com as pessoas nesse momento, né? Porque às vezes a gente para conversar só da vida, do que está acontecendo no dia a dia e a gente acaba não falando das coisas de Deus, né? E que que é o ideal a gente ter esse momento de conversa na presença de Deus, falar sobre a palavra dele, tentar levar para mais pessoas que não entendem e não conhecem ainda o quão bom é estar na presença dele, porque é como eu disse, são coisas pequenas, mas que quando a gente pede para ele, ele nos olha, né? Ele cuida de nós. E quando nós falamos, nós colocamos isso em qualquer lugar, ele vai escutar e ele vai fazer. E é sem a gente Exatamente. perceber. A gente precisa criar esse hábito de até nas conversas normais, né? Em algum momento da conversa a gente falar algo de Deus, né? Esperar aquela brecha assim e falar algo de Deus, porque Ele está em tudo, Ele está em todas as coisas, Ele faz tudo. Então, por que que em tudo que nós falamos a gente não lembra de falar, né? Da É palavra verdade. dele. E as pessoas realmente precisam. Nós precisamos, nós estamos numa constante busca. Todos os dias a gente precisa buscar, porque nós precisamos nos encher. Então, quem dirá as pessoas que não têm esse privilégio que nós temos, né? De estar na casa de Deus, fazendo a obra e tendo que se encher todos os dias. O Júlio escreveu aqui, tem sido edificante esses dias de devocional. E ele não é a primeira pessoa que eu ouço falar isso.
E é uma coisa tão simples, é uma coisa assim tão rápida, tão singela, porque a gente não fica escolhendo Sim, palavras bonitas para falar, a gente não prega, porque igual a gente já falou, a pregação nós temos de quinta-feira às 20 horas e de domingo às 18 horas no Facebook e no Instagram da nossa igreja. Mas é só um ato mesmo de compartilhar o que Deus fala conosco, com as pessoas. E acaba virando um bate-papo, né? Não fica aquela coisa mecânica, automática, né? sim. Então, e que em nome de Jesus a gente possa estender para mais pessoas estar conosco aqui também, né? Se Deus quiser. Amém.